Olá, amigos e amigas! Sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Comigo, a diva dos podcasts, como sempre, Josiane Freitas. Olá, Ivan. Sejam bem-vindos a mais um programa. E hoje o programa está top, Jo. Sim. Você tem medo de feedback? Eu não. Ele te assusta? Medo. Já levou algum feedback que te prejudicou, que te deixou chateada, magoada? Já passou por algum processo desse tipo? Eu acho que feedbacks sempre te leva para um processo de reflexão, né? E nem sempre é prazeroso o processo de mudança, mas ele é importante e necessário. Eu sou um cara que sempre foi muito machucado por feedbacks mal feitos por chefes ogros. Então, por isso mesmo é que nós trouxemos hoje uma especialista que vai nos ajudar muito nessa pauta. Se você já passou por algum feedback, sabe aquela famosa piadinha, o feedback? Se você já foi vítima dessa prática, nos acompanhe porque nós vamos desmistificar esse plano. Nós temos aqui a nossa amiga Fernanda Dutra. Ela que é especialista em CNV Comunicação Não Violenta há mais de 13 anos, é CEO da FlyFlow, docente na pós-graduação da Unicesumar, UniFCV e Unip. A mulher, ela tem um currículo danado. Seja muito bem-vindo, Fernanda. Obrigada. Feliz de estar aqui, que bom, Josiane. Wanda, a gente tentou marcar tantas vezes, não conseguia, né? Hoje deu certo, Tá estamos vendo? aqui. E hoje, para que os nossos ouvintes fiquem com água na boca, ela veio aqui pro interior gravar com a gente, na nossa terra natal Amparo, e depois desse programa nós vamos partilhar de um almoço maravilhoso na vinícola Terraços. Olha Uma só, experiência gastronômica. Já tô com fome, hein? Lembrando vocês que esse podcast é um oferecimento Perfix Consultoria. Se você está pensando em estruturar a sua empresa de forma estratégica com desenvolvimento de pessoas, a Perfix vai te ajudar. Mais informações no site perfixconsultoria.com.br e também Nossa Casa Café, uma verdadeira experiência sensorial em cafés exclusivos. Acesse nossacasacafé.com.br. Bom, então vamos agora para a melhor parte do programa? Vamos! Nada melhor do que um excelente café para uma ótima prosa. Exato. NCC, a nossa experiência em café. Saúde. Saúde. Lembrando que a Fernanda, ela já tá em dobradinha com a gente, né? Dobradinha paga boleto, né? É na terceira. É na terceira que paga boleto. O Bruno dos sócios, hoje ele fala muito isso, né? Veio 3 vezes, vai pagar boleto, já vai receber um kit de boletos, né? E nós vamos pensar em alguma coisa para sua terceira vinda, certo, né? tá Pode ficar certo. tranquilo, você vai conseguir nos honrar de alguma forma. Não, mas eu vou deixar os livros para vocês. Oh, ó. que maravilha! Mas não, esses livros são para os hosts, viu? Não pensem que isso aí vai ser distribuído. Sorteado, vai ser é nosso. Não vai ser. Os hosts têm um problema com livros. E infelizmente a gente só compra, a gente não vende, acumula. É um negócio, mas livro é uma coisa maravilhosa, né? Eu tenho esse mesmo problema. Também eu acho lindo aquelas bibliotecas em casa cheias de livros, enfim. Sim. Mas, Fernanda, assim, o tema do feedback, e aí eu fiz até a piadinha do feedback, porque o pessoal... Tem o Floresback e o feedback, né? E o feedback também? O Floresback é um elogio. Ó, e assim, isso acho que isso tem uma impressão subconsciente nas pessoas muito forte, né? Quando você fala assim, olha, seu chefe vai te dar eu tô usando a palavra chefe, isso é péssimo, peço desculpas, mas assim, o seu superior, seu líder, seja lá que palavra você vai utilizar, você vai passar por um feedback, dá um friozinho na barriga, um sentimento tipo, ixi, porque se estivesse tudo bem, eu não ia passar por isso, né? Por que tem essa mística, esse medo enrostido nas pessoas? Eu acho que tem uma coisa cultural no Brasil, né? Que a gente tem o feedback, até uma palavra que não é, né, brasileira, a gente usa, veio dos americanos. E aqui tem muito essa coisa. Quando eu dou feedback, é um momento super formal e que é algo ruim. E aí eu acho que sobre essa questão do feedback tem um aspecto cultural que você chamou bem a atenção. Qual que é a nossa maturidade também em dar feedback? Parece que a sensação que eu vejo em muitas equipes é o seguinte, olha, deu cagada ali, erraram, né? Agora é a hora de invocar o feedback, porque parece que quando a coisa está bem, ninguém pensa em feedback, né? Ninguém pensa. Exatamente. Porque, assim, na verdade, tem 3 tipos de feedback. A gente está falando do feedback, do Floresback, mas assim, é o feedback corretivo,
né, que é o que a gente mais está acostumado, que realmente é algum comportamento que eu preciso corrigir. Tem aquele feedback que é o validativo, do tipo, nossa, que legal que você fez, eu preciso te mostrar que isso foi legal. E tem o feedback de análise geral, que aí normalmente tem avaliação de desempenho, que você faz de 6 em 6 meses ou 1 ano. E as pessoas confundem muito. Total, eu mesmo nunca tinha parado para pensar nessas 3 estruturas. E, tipo, que carta eu vou usar dessa vez? E faz todo sentido isso. E na verdade, assim, por exemplo, um feedback de análise geral, ele não pode ser... eu não posso te pontuar os problemas que houve. O de análise geral, eu vou olhar o que aconteceu naquele período. Então, o que é o ideal que pouca gente, infelizmente, faz, né? O ideal é a pessoa... Aconteceu alguma coisa, eu te dou um feedback, seja ele positivo ou negativo, e eu tenho algum certo registro. Por exemplo, eu sou líder, hoje eu sou coordenadora de mentores. Eu tenho uma planilha, né? A pessoa tiver um sistema, uma planilha, se ela tem um caderninho, um papel, não importa. Mas eu tenho ali anotado. Então, por exemplo, eu te dei um feedback hoje positivo, XYZ. Depois eu te dei um feedback negativo. Aí, naquela análise geral, no apanhado geral, eu consigo ter um pouco mais de ficar um pouco mais justo mesmo, né? Porque o que acontece? A gente tem um viés das últimas ocorrências. Totalmente, né? Então, a avaliação de desempenho é um problema, porque no último mês, se você foi muito bem, você vai ser super bem avaliado. Aquela avaliação anual, né? É eu anual. Acho péssimo, ela né? é anual. Tipo... E assim, eu implantei a avaliação de desempenho na empresa que eu trabalhei, na Porto Seguro. Eu era responsável, claro, tinha uma equipe além de mim, né? Mas a gente implantou isso lá. E uma das dificuldades é essa, porque as últimas ocorrências vão muito que determinar. Se o último mês você não foi muito bem, você vai mal avaliado, o que não é justo, porque às vezes a pessoa foi super bem o ano inteiro e nas últimas 2 semanas ela pisou na bola, sabe? Você anula 11 meses por conta desse 12º. Exatamente. Então, isso de você fazer esses feedbacks pontuais e ter uma certa organização é fundamental. E isso é uma coisa que poucos líderes fazem. E aí, pensando em estruturas e técnicas, esse geral que, na verdade, eu acho que o pessoal mistura demais mesmo. Super mistura. Quando você está pensando nesse geral, qual que é a técnica ideal? E o pessoal deve ficar sacando comportamentos específicos, pontuais? Ou como é que você recomenda que seja feita essa revisão geral do ciclo? Tem aquele, dizem, né, o feedback sanduíche, que você faz uma coisa positiva, negativa e positiva. Eu sou passada. Então, eu queria contar um negócio pra vocês que, assim, eu tenho uma visão sobre isso, que vai polêmica aqui. Manda ver que isso sobe audiência. Que eu sei que um monte de gente super valoriza fazer isso. Eu não sou totalmente contra, até acho que numa análise geral faz sentido, porque eu começo apontando tudo que eu vi da pessoa positivo, aponto os negativos e termino de uma forma positiva. O problema é que a pessoa tenta fazer essa técnica nos pontuais. E aí, gente, vamos combinar, as pessoas são inteligentes, né? Se toda vez que você vai me dar um feedback pontual de alguma coisa, você começa me fazendo elogio, eu já tô aqui internamente. Tá, fala logo o que eu fiz, me conta logo, pelo amor de Santo Cristo. Tem uma história interessante nisso que diz que tem, na verdade, uma anedota, tá? Mas só aproveitando para dar o clima, diz que tem um cara que viajou e ele tinha um cachorro, na verdade um gato. E aí ele deixou o gato com o melhor amigo para cuidar. E aí ele viajou e tal. Depois chegou uma carta do amigo dele, olha, o seu gato morreu. Nossa. Ele falou assim, cara, que coisa horrível. Ele falou, mas seu gato morreu. Ele falou, tá, mas não é assim, você tinha que ter feito o seguinte, olha, primeiro escrevesse uma carta dizendo, olha, o seu gato caiu do telhado. Depois escrevesse uma, o seu gato está piorando. Depois você falou, olha, infelizmente seu gato veio óbito. Ele falou, então tá bom. Passada uma semana chegou uma carta. A sua mãe caiu do telhado. Ai, meu Deus, que horrível. É exatamente o que você construiu aqui. Né, gente? Mas assim, claro, e eu acho que tem uma coisa fundamental também, que por isso tem muito a ver com a comunicação não violenta. Aliás, quem puder assistir o outro podcast que a gente trouxe, faz super sentido. Porque um passo importantíssimo, na minha opinião, é a escuta. Então, antes de eu te dar um feedback, vamos lá, feedback pontual, eu preciso te sinalizar alguma coisa que aconteceu que não foi legal. É um fato. É um fato. É um fato. Ali. É um fato.
e é um comportamento, né? Então, olha só como é importante isso. As pessoas tentam te moldar. Gente, ninguém nesse mundo tem o direito de te moldar. Não dá para moldar as pessoas? Não dá para moldar as pessoas, acredito inclusive nem nisso. os filhos. Como é que eu vou vender curso agora? A gente inspira as pessoas, né? Por isso que eu gosto muito de falar que eu sou facilitadora, não treinadora. Eu não gosto do termo treinar, Legal. né? Faz todo sentido isso. Porque eu te facilito para você encontrar caminhos para você mesmo fazer, sabe? Mas eu tenho muito isso como um propósito. Meu propósito é assim, é trazer coisas complexas, difíceis e facilitar para a pessoa, trazer de uma forma acessível para a pessoa. Mas é ela que se desenvolve, não sou eu que desenvolvo. Que é aquela máxima de que o autoconhecimento, o processo, Isso. é uma porta que abre por dentro, né? Exatamente. E aí, olha só, as pessoas tentam moldar as outras. Né? Uma coisa é falar assim para mim, Fernanda, que o ser aqui fala muito, né? Alguém fala assim para mim, Fernanda, você fala demais. Isso foi um feedback. Ela já sabia. Se você tirar isso de mim, eu não sou mais eu, entendeu? Não tem como. Você desconstrói a pessoa. Desconstrói a pessoa. Outra coisa é falar para a pessoa assim, olha, Fernanda, naquela reunião, quando você falou tal coisa, o Ivan ficou incomodado porque isso mexeu com ele em XYZ. Então, olha como é diferente a gente moldar uma pessoa e pontuar um comportamento que num contexto, né, gerou uma consequência ruim. Porque eu falo que é os 3 Cs, né? O comportamento, nesse contexto, gerou uma consequência ruim. Porque em outro contexto, o falar bastante vai me gerar uma consequência positiva. Então não é... um podcast, é bom que você fale bastante. Que eu fale bastante. Aqui, ele é bem visto. Né? Então, é muito contextualizar o comportamento e o impacto. E não moldar as pessoas. A gente está falando sobre dar feedbacks, né? As pessoas darem os feedbacks e tudo mais. Mas eu acho que é difícil, até para os líderes, né? Sim. Porque os líderes não gostam de dar feedbacks. Sim. A grande maioria aí, quando pensa em dar feedback ou falar, fazer a avaliação de desempenho, fazer gestão de pessoas, né? Que eu entendo esse processo como gerir pessoas. Como a responsabilidade do líder é gerir pessoas. E é muito difícil para os líderes quererem fazer este processo de desenvolvimento. Até eu vejo de uma forma até um pouco separada, porque algo que eu digo com os meus com as empresas que a gente presta consultoria. Assim, fazer elogio é uma delícia. Quem que não gosta de sentar alguém e falar, nossa, você arrasou, foi super bem. Esse feedback, acho que poucos correm até, embora não saibam fazer isso corretamente dentro do que a Fernanda está colocando como técnica. Mas eu acho que onde eles se excusam muito é na hora do corretivo ou dessa inspiração para uma direção mais adequada, porque é desconfortável você fazer um comentário sobre algo que não foi legal no comportamento de uma pessoa, ainda mais olhando um perfil de liderança que a gente tem que... muitos líderes são os melhores técnicos daquela área, não são pessoas que têm nativo aquele DNA de desenvolvimento de outros. E aí, de repente, ele já não tem essa facilidade, ele não se vê como alguém que desenvolve pessoas, ele vê como responsável pela pauta da área. Ele tem que sentar alguém, não sabe como fazer, faz, e a pessoa... Porque assim, se a pessoa se sentir atacada, ela vai acionar vários mecanismos de defesa também. Sim. Que vai desde criar aquele climão, como começar a contrapor, rebater, e às vezes ele não estruturou, e ele vai de mocinho a vilão assim, né? Do que vocês falaram, tem dois pontos. Eu vou começar por um ponto que você puxou aqui, Josi. As pessoas têm reações ao feedback, assim, gente, todos nós, por mais que tenha maturidade emocional, a gente tem um processo de reação do feedback natural. Você me deu um feedback. Primeira coisa que a gente passa é pela negação. Tipo, né? A gente não fala, porque, claro, né? Você mantém aquela cara, né? Mas você pensa. Então, primeira coisa, você fala, Fernanda, você fez tal coisa. Tal. Não fiz nada disso. Nossa, nada a ver. E aí vem uma fase que a gente começa a entrar na indiferença. Nossa, nada a ver que o Ivan falou para mim, imagina. Também não vai...
daquele xarope, não vai pagar minhas contas também, tô nem aí. E aí entra numa fase que você entra com a raiva, né? Nossa, mas me dá uma raiva e eu tô quase mesmo entrando no personagem. Ele canalha, como é que ele fala um negócio desse? Eu fui e fiz o meu melhor. Desabafando na conversa de bar, gente, né? Os amigos, olha aquele chefe escroto. Aquele chefe escroto, chefe mesmo, nem líder. E aí sim a gente entra num processo de aceitação. Não vem a depressão depois? Não. Sou lixo. Não. Mas olha, eu tô falando de uma pessoa com maturidade emocional, ela vai passar por isso. Aí a aceitação não quer dizer que ela aceita 100%, mas ela faz sentido quando ele falou tal coisa, porque tal. Tem gente que fica num loop entre essas três primeiras, que é assim, a negação, indiferença, raiva, volta para indiferença, volta para negação, vai para indiferença, vai para raiva. Seria mais ou menos assim. E aí você perdeu o colaborador. Né? Não, e a pessoa fica matutando nisso, né? E ela nunca aí mais fica vai assim, tipo, na vida dela. Porque ele vai ficar aquele cara enrustido horrível ali na mesa dele. Ela precisa desenvolver isso, né? Porque, olha só, a pessoa fica assim, não, nada a ver o que ele me falou. Tá nem aí. Mas que me dá uma raiva, eu também não tô nem aí. Mas eu sei que eu não fiz. Por isso que eu não tô nem aí. E fica, sabe? E aí você não tem a mudança de comportamento. Não e tem. Aí, o feedback ele vira o oposto do que ele deveria ser. Porque você pensa nele como uma ferramenta de desenvolvimento, e aí talvez fosse melhor nem ter dado o feedback, porque a pessoa seguiria a vida dela, talvez fazendo isso. Porque se você criar esse climão e a pessoa ficar nesse fluxo, isso gradualmente tende a matar o engajamento da pessoa, o sentimento. Na verdade, eu acho que o engajamento já está morto, né? Já estava morto. Se você está dando feedback, porque o engajamento já está morto. Mas se for uma questão pontual que a pessoa errou, entrou o Faustão, errou! Só que... Então, eu acho que sempre é positivo dar o feedback, porque a falta de feedback, o silêncio é muito ruim. A omissão. O não querer dar feedback já é o líder que tá... não quero dar feedback. Melhor nem dar o feedback. Já desencanei de você, sabe? É o líder que já tá fugindo um pouco do processo do feedback, que é tão importante. Sabe relacionamento? Vocês sabem. Tipo assim, relacionamento é a mesma coisa. Enquanto a pessoa... Quando vem para aquela indiferença, o silêncio total, é porque já não importa mais. Então, o dia que acabou, acabou, né? Quando você está falando para a pessoa é porque ainda importa, porque ainda você quer que dê certo. E eu acho que tem uma coisa legal dessa coisa do errar. Não existem erros, né? Existem resultados esperados não alcançados. Então, não é verdade, não é tá certo ou tá errado, mas aqui, nesse contexto, não funcionou. E aí, eu tô aqui para conversar com você, para a gente pensar juntos numa estratégia melhor para uma próxima vez. E aí, se essa pessoa está nesse loop, eu como líder, eu posso acompanhar e falar, porque tem um pós-feedback. E aí, está dando certo? Você vai sentir. Então, entrando naquilo que você trouxe antes, ainda assim é bom ter dado feedback, porque eu vou sentir se essa pessoa não está ainda com essa maturidade emocional, que talvez eu precise desenvolver. Eu vou precisar ter outras conversas para ela entender que aquilo não é algo negativo, é só um olhar de estratégia para a gente pensar em resultados juntos, que a gente tem uma parceria, que eu estou ali para apoiar. Então, a gente vai construindo essa cultura, né, de feedback, de empatia, de segurança psicológica, que é um ambiente em que as pessoas possam ser vulneráveis, possam fazer algo que não deu certo e que tudo bem, a gente está aqui para resolver e para fazer acontecer, sabe? Então, acho que, na minha opinião, sempre é positivo dar o feedback. Ouvindo até essa fala e falando sobre a questão de cultura e como as pessoas lidam com isso, eu acho que talvez tenha até um elemento importante que é assim, a visão da avaliação de desempenho, do próprio porquê disso existir. Tem em muitas corporações em que a avaliação de desempenho ela é praticamente um instrumento de fica ou sai. Então, se eu for mal avaliado, estou na rua. Verdade. E aí, não deveria ser, né? Se o feedback ele é um dos inputs que vem para essa avaliação, ter um feedback negativo necessariamente me coloca numa situação de vulnerabilidade na curva de saída, gerando um medo natural e um processo de defesa, raiva e outras coisas que você está mencionando. Essa segurança psicológica só vai ser construída se ficar claro para as pessoas que existe a possibilidade de você errar, de você não ter uma boa avaliação de desempenho, e isso não vai gerar o seu desligamento. Só porque, olha,
Desempenho está baixo? Tá, mas aqui nós construímos esse processo em conjunto. Uhum. Essa segurança, ela precisa ser construída a partir da própria filosofia do que é e por que existe a avaliação de desempenho. Perfeito. Olha, eu vou contar uma coisa, já falando de vulnerabilidade, né? Quando eu me tornei líder, a gente, assim, normalmente o que acontece é muito bom naquilo que você faz, você se torna líder, só que ninguém te preparou para ser líder, né? E aí é uma catástrofe. O seu diploma, o seu título... Vai. E, gente, no começo é uma catástrofe, porque você não sabe muito bem como fazer, porque lidar com pessoas é difícil, não tem um processo, uma coisa para ser seguido e tal. Ainda mais agora que eu descobri que eu não posso moldá-las, né? Então, não pode moldar, ainda. Piorou ainda, né? E aí, eu lembro, quando eu recebi um feedback, assim, tipo, fiquei muito mal, porque, gente, você vai ficar mal. Aceita que dói mesmo. Faz parte. Faz parte. Você fica mal e tal. E você passa por aquilo. Eu neguei, entrei na indiferença. E aí eu fiquei com um pouco de raiva. Depois vem a aceitação. E a aceitação é libertadora. Eu sempre falo, aceita que dói menos. Né? Enquanto antes aceitar, aceita menos tempo que dói. Fica a dica, aceita que dói menos. E aí, quando você aceita, você fala, tá, é isso. E aí você começa a achar em você as alternativas. Né? E aí vira a chave. Passou um tempo, eu nunca vou esquecer, a diretora, né, veio trazer para mim e falou, nossa, Fernanda, eu estou impressionada com a sua performance, porque você foi assim, do chão para o céu, sabe? Porque você mudou totalmente como líder. E foi assim, baita do elogio. Aquele elogio, ele teria muito mais peso do que se sempre eu tivesse recebido elogio, porque eu consegui... Você conquistou isso. Conquistar isso, é mérito. Então, eu falo por experiência própria, como foi bom alguém ter me dado um feedback. Porque se ninguém tivesse falado nada, eu ia continuar fazendo achando que eu estava arrasando. E um dia eu falar, não dá mais. Tchau, vai pro seu caminho. E o processo do feedback também, enquanto você está dando... eu acho que essa questão que a Fernanda falou faz muito sentido. Enquanto você está dando feedback, é porque ainda é importante, né? É assim, ainda existe fit cultural, ainda existe muito mais coisas boas do que ruins. Eu ainda acredito em no nosso relacionamento. Isso. A partir do momento que você não tem mais vontade de dar feedback, que você já viu que o movimento não acontece, tal, aí é aquela questão de que assim, só estamos esperando a nossa relação finalizar. Só bater o tempo ali e falar tchau. Em algum momento, de alguma forma, vai finalizar, vai romper, vai, né? Então, o processo de feedback, a gente está falando sobre feedbacks, né? Se a gente fosse falar sobre relacionamento, seria DR, né? É isso, DR. Aliás, se seu marido, sua esposa, ou sei lá quem que está com você, está num silêncio total e absoluto, começa a se preocupar. Pode que ele não se importe mais. Né? Porque sempre tem alguma coisa que você pode sempre melhorar, tem alguma coisa, né? que você tem uma rusga, um desencontro. Mas assim, nós estamos aqui fixando os fundamentos do feedback também, né? A questão de que acho que as pessoas têm que ganhar essa consciência de que, olha, eu estou tendo feedback porque importa. Que a hora que isso acaba, aí não importa mais, aí tá, é rua, acabou. É romper o relacionamento. Perfeito. A questão do porquê nós fazemos a avaliação de desempenho, que não pode ser um processo de fica ou sai, não. Tem que ser algo em que nós estamos construindo, né, de uma forma coletiva, um melhor relacionamento. Então, estou disposto a lidar com você e você comigo, com as nossas diferenças, com os pontos que são legais e não são legais, e construir um relacionamento melhor ao longo do tempo, né? A segurança psicológica para que essas coisas aconteçam. E assim, quando você não tem a base, não adianta querer construir o edifício porque ele vai ruir. Só falar, a partir de agora a gente tem feedback nessa empresa, vamos instituir a ferramenta do feedback. Se você não passar por essas fases de sensibilização e consciência coletiva do grupo, o processo já começa errado, né? Sim. E eu acho que assim, até para dar dicas para quem nos está assistindo aqui, eu gosto de dar as etapas do feedback, que eu acho que ajuda bastante, né? Claro que na avaliação de desempenho, que é uma análise geral, é diferente, porque você vai fazer um apanhado de todos os outros feedbacks. E feedback não precisa ser uma ferramenta. Você pode ter isso como hábito, como um comportamento, enfim, é um hábito mesmo que você tem. Então, eu falo que são 7 etapas. A primeira etapa eu tenho uma percepção de algo que você fez, que ou alguém me contou ou eu vi, certo? Isso é uma perspectiva minha ou de quem me contou. Identificar
o fato. Identifiquei um fato. Eu preciso ouvir de você a sua versão. Isso é a primeira coisa. Me fala o que aconteceu aqui. Primeira coisa, escutar. Pode ser que nessa escuta mude totalmente meu feedback, ou pode ser que não. Certo? Valide aquilo que você está pensando. Pode ser que valide o que eu estou pensando. Beleza. Segunda etapa, eu preciso especificar quando aconteceu. Sabe aquele feedback que a pessoa fala assim, você sempre faz assim, você nunca... Tá, quando? Não é específico no tempo, no espaço. Exato. Como que eu vou saber o que eu fiz, quando foi? E até um pouco... Tipo assim, olha, você não tem trabalhado em equipe, né? Tá. Quando, você não tem tido iniciativa. Exatamente. Aí você fala, me dê exemplos, pelo amor de Deus. Quando você faz isso, parece que é a história inteira da pessoa ali, né? Então, tipo, eu nunca tive iniciativa nesse lugar, né? Não, e você sabe o que dá raiva? Porque você fala assim, tá, todas as vezes que eu tive não valeu pra nada. Joga fora, né? Um dia eu não estava bem e agora valeu para todas. Né? Exato. Então, segunda coisa é o quando. Terceira coisa é você ter uma objetividade e especificidade. Né? Então, objetivo específico. O que é um objetivo específico? Quando aconteceu de forma específica. Eu te dou um exemplo, eu te conto a situação ali. E objetivo, porque, gente, tem gente que dá rolê para dar feedback. Não é ficar fazendo rodeio, né? Nossa, tem gente que dá um rolê, né? Pega o rodoanel e vai. Né? Há muito tempo eu tenho pensado sobre... Nossa, e vai, né? Não, e quando a pessoa começa assim, não, você é uma pessoa muito legal, mas sabe o que é? Olha, não vai ficar chateado. Abriu pelo amor de Santo Cristo, me conta logo o que eu fiz, me bota no calvário. Porque assim, você já está desesperado. Então vai, ameniza, mitiga um pouco essa sensação, porque a pessoa já está insegura ali, ela já sacou que tem alguma coisa ruim. Nessa hora é meio aquela sensação dos gladiadores, né? Abriu o portão, eu não sei o que vai sair de lá de dentro, mas vai sair alguma coisa. Fala logo, né? Ou aquela pessoa que fala assim, preciso conversar com você, sexta-feira à noite, tá? Por favor, fala. Não, segunda a gente fala, pô, você vai acabar com o meu fim de semana. Não é nada demais, fica tranquilo. Aí, então, assim, primeira etapa, escutar. Segunda etapa, quando aconteceu. A terceira etapa, objetivo específico. Aí você tem a quarta etapa, que é o impacto do comportamento. Então, assim, o que você fez tem um comportamento negativo, tem um impacto negativo. Então, olha, quando você fez tal coisa, gerou tal problema. Né? Porque aí eu entendo por que você está me dando aquele feedback. E aí uma outra etapa, a próxima etapa é o entendimento. Entendimento é sensacional, né? Porque você fala assim, contei tudo isso, tive todo um cuidado para te dar um feedback assim, né, com muito carinho. Aí eu te pergunto, e aí, ficou claro para você? O que você entendeu do que eu te falei? Né? Aí vamos pegar aquele exemplo do fala demais. Entendi, eu não posso mais falar nas reuniões. Não, pronto. Não foi isso que eu te falei. Eu te falei que quando você falou tal coisa, o Ivan ficou incomodado, tal. Ficou claro? O que você entende disso? Não é mais para eu falar com o Ivan, né? Não foi isso que eu te falei. Gente, às vezes você tem que passar umas 5 vezes de formas diferentes para a pessoa realmente entender o que você quer passar. Uma vez que entendeu, vem uma etapa, que é a sexta etapa, que é a orientação. E aqui eu acho que tem uma dica muito importante. As pessoas não têm resistência à mudança. Elas têm resistência a serem mudadas. E eu acho que um dos grandes erros é que a gente orienta a pessoa impondo o que eu acho que ela deve fazer. Então a pessoa chega, olha, da próxima vez você faz tal coisa. Gente, vou contar um negócio pra vocês. Todos nós temos um chip da 5ª série, vocês sabem disso. O meu é bem antigo, por sinal. O meu é da 5ª B. O meu é da 5ª B. Quando a pessoa fala, você tem que fazer, a minha vozinha interior já fica assim, não tem que nada. Eu faço o que eu quiser. Eu faço o que eu quiser. Você não manda em mim. Por que eu vou fazer o que você mandou? Não sou robô. Eu sou robô. E ainda tem esse termo, né? O superior. Não é porque você é superior, porque você manda em mim agora. Você virou chefe. Agora é chefe, né? Então manda em mim. Você acha que você pode? Fica esperando. Essa é a minha 5ª B, tá, gente? Eu só penso, eu não falo. Mas é aquele olhar que a pessoa fica pra você. Se eu pudesse ler sua mente agora, né? A minha 5ª B é muito ativa, assim. Eu ouço umas coisas, sempre tem umas respostas prontas. Assim, mas eu sempre falo, guarda pra você. Minha CNV ajuda muito, a minha 5ª B. Mas aí o que acontece? Eu acho que tem uma dica super legal, é uma técnica super simples de PNL, de programação neurolinguística, mas que eu acho que ajuda bastante.
Na hora da orientação, em vez de eu falar para a pessoa o que ela tem que fazer, eu pergunto, o que você faria da próxima vez? Aí a pessoa vai falar. Tem duas possibilidades. Pode ser que ela fale uma coisa que eu fale, legal, eu faço, faz por esse caminho, fechou. E aí a parte difícil, ela falou uma coisa que você falou, não era isso que eu queria direcionar. E aí a gente fala que é uma técnica de acompanhar para conduzir, ou seja, você me contou o que você faria, falar, tá, o que acompanhar? Eu vou acompanhar empaticamente o seu raciocínio, a sua lógica. Não, entendi, você está pensando nisso, por isso e tal, não estou nem concordando nem discordando, eu estou te acompanhando. E aí eu somo a minha direção, né? Falar, olha, entendi, você está falando tal, 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 e também você pode fazer tal, tal, tal. Eu posso usar o ou também, né? Olha, entendi sua colocação, ou outra forma de você pensar é tal, tal, tal. Então, o que eu fiz? Eu acompanhei, e aí eu usei, vamos usar a linha de português, né? Eu fiz uma conjunção aditiva, e também somei. Ou eu fiz uma conjunção de possibilidade, ou tal, tal, tal. Por que eu estou batendo nisso? Porque às vezes a gente faz tudo bonitinho, acompanha, mas usa a tal da conjunção adversativa, né? Mas, contudo, entretanto, todavia, porém... Não é legal. Não é legal, porque a conjunção adversativa, ela anula o que foi dito antes. Josi, isso é muito legal, mas... Né? Claro que isso não é legal, o que eu vou falar é o que interessa depois. Então, você anula. Então, a gente está, na verdade, somando ou dando alternativa. A chance da pessoa seguir aquilo é muito maior. Porque é sempre uma escolha da pessoa seguir aquilo que você falou ou não. Então, só que ela tem a sensação que ela co-construiu com você, que ela foi respeitada na ideia dela, então ela vai misturar um pouco da ideia dela com a sua, mas ela vai caminhar para ali, né? E a última etapa, depois da orientação, é o pós-feedback. Então, depois de um tempo, eu vou lá e pergunto para você, e aí, Ivan, deu certo aquilo que a gente conversou? Está indo bem? E aí eu também vou sentir no pós-feedback se a pessoa digeriu, se ela aceitou ou não, sabe? Então, para mim, essas 7 etapas são fundamentais. Eu acho fantástico. E assim, eu tava aqui, a palavra, né? Mais, ou, né? Entretanto, faz todo sentido, né? Porque as palavras, elas funcionam como gatilhos que Exatamente. Disparam em nós sentimentos e emoções. Então, quando você fala, né? Né? Ou, ok. Quando você traz um mas, né? Às vezes a gente fala assim, dependendo do que você quer usar, você fala assim, só faz isso pra mim, né? Um monte de coisa pra fazer. Você fala, Perfeito. Só isso aqui. Faz só isso pra mim, por favor. Tá? Então você tá usando as palavras ao seu favor para que você consiga construir um resultado diferente. Então, às vezes, a gente não para pensar o quanto as palavras têm poder, não só no sentido de construir, né, algo, mas também de despertar no outro sentimentos e emoções, né? E, assim, Perfeito. essa é uma baita numa ferramenta de liderança. Né? Sim. Um protocolo, assim, bastante potente. E eu acho interessante quando a gente fala liderança, eu sempre, né, fico pensando sobre isso. Quando a gente fala a palavra liderança, sempre dá uma conotação de liderar alguém ou muitas outras pessoas. Mas o processo de liderar começa em você, né? Na autoliderança, então, né? Na autoliderança. Então, quando você está falando assim, essa é uma baita ferramenta de liderança, essa é uma baita ferramenta de autogestão, né? Eu normalmente digo também, se você não consegue liderar a si próprio, muito menos você vai liderar a outras pessoas, porque se você não consegue, né, se autogerenciar, se autoliderar, não dá para liderar outros ou gerenciar outros. Exato. Então, todas essas ferramentas aqui do processo de feedback que a gente está trazendo hoje, começa a aplicar em você mesmo, na sua vida, né? Com você, com as pessoas que estão à sua volta ali, na tua casa, no teu ambiente, né? Que eu falo que é um ambiente seguro, é onde você pode testar, validar as ferramentas. Testou, validou as ferramentas dentro desse ambiente seguro que é a tua casa, aí você pode expandir essas técnicas para outros ambientes. Né? Perfeito. E pedir, né? Por que a gente não pede um feedback? Eu normalmente digo, cuidado com o que você pede. Porque ele pode acontecer. Tem que estar preparado para o que vem, né? Até porque tem uma coisa legal, quando eu te peço, você não se preparou, então a coisa vem mais espontânea. Então, realmente, tem que se preparar para fazer o pedido.
Porque vai vir em algo que não está sendo esperado, né? Uma coisa que eu gosto da abordagem da Fernanda é porque ela não é aquela abordagem, é mamão com açúcar. Sabe? Quando você falou ali, tem o feedback sanduíche. Às vezes eu tenho a impressão de que no mundo corporativo nós estamos ficando muito. Agora já que é para falar de polêmica, né? Vamos fazer polêmica. Vamos fazer A polêmica. gente quer. Às vezes parece que a gente tá ficando muito mimimi. Tá. Sabe? Muito. Tá chato. Cada ficando palavra, chato. cada ação, eu tenho que tomar cuidado porque. E não pode nada. E não pode nem ser franco ou autêntico. Porque essa questão do feedback sanduíche, pra mim, é uma coisa muito assim: olha, eu tenho que falar uma coisa negativa, minha nossa. Então, eu faço um elogio, aí eu falo bem por cima, olha, mas aquilo não foi legal, mas eu já volto com mais um elogio por cima. E, tipo, eu não criei nem sequer a percepção na pessoa de que alguma coisa não foi legal, porque eu elogiei. Falei de uma coisa que não foi legal e elogiei de novo, o placar eu ganhei 2-1, porque eu fiz uma cagada, mas tem 2 grandes acertos que foram trazidos e ainda terminou em alta, porque eu terminei elogiado. Nem vou me lembrar que eu tenho que corrigir alguma coisa. E fica muito nhenhenhé. E essas coisas, essas questões de relacionamento, não é questão corporativa. É o que você falou, funciona com seu marido, com a sua esposa, porque é relacionamento humano. Isso é válido em qualquer esfera, né? Não importa se é o seu amigo, seu pai, sua mãe, é relacionamento humano. E a sua técnica, eu acho que ela tem muito de papo reto. Eu acho que é uma coisa importante. É liberdade. Vamos jogar ali um pouquinho? Até porque a sinceridade, ela cria um relacionamento de confiança. A gente volta de novo para a segurança psicológica. Você criar um ambiente de segurança psicológica, precisa ter um ambiente de alta confiança. Como que você confia em mim se eu não sou sincera com você? Então eu te falo, olha, isso tá legal, isso não tá legal. Mas não é o não tá legal, não é que você não está legal. É esse comportamento nesse contexto. Porque aí a gente também começa a separar um pouco. Porque eu te dar um feedback, isso tem a ver com mimimi e com a cultura brasileira. Eu te dar um feedback, a gente está falando sobre algo, sobre um contexto e não sobre você. Eu tenho parceiros que ficam em Portugal e a gente estava conversando disso, que para eles acham tão comum, tão simples falar de um processo que aqui no Brasil, né, eles têm mais dificuldade, porque as pessoas já levam para uma questão mais pessoal. Então, essa coisa que você trouxe do mimimi é que as pessoas já levam uma coisa assim, você está falando do meu comportamento, então você está falando de quem eu sou. Não, você é muito mais do que um comportamento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se a gente pegar a pirâmide neural, a base é o ambiente. Aí, em cima, você tem um comportamento. Aí, em cima do comportamento, você tem as capacidades. Aí você tem as crenças e valores, e aí tem a identidade, o que a pessoa é, a autenticidade dela. Se você, claro, você está num ambiente hostil, em que as pessoas não têm confiança, não têm essa segurança psicológica, não têm essa sinceridade, isso vai afetar seu comportamento. Teu comportamento vai afetar a sua capacidade. Suas capacidades vão afetar suas crenças, seus valores. Isso vai afetar quem você é. Mas o inverso é muito mais forte. O que eu sou afeta minhas crenças, meus valores, que vai afetar minha capacidade, que afeta meu comportamento e que afeta o ambiente. Então, olha só que interessante. Como líder, eu estou fazendo toda essa gestão. Eu quero que as pessoas, o que elas são como autenticidade, interfiram num ambiente de segurança, de confiança, que é esse caminho. E aí, olha o perigo. A gente confunde o comportamento com o que a pessoa é. Uma coisa é você falar assim, nossa, Fernanda, você está ansiosa e essa sua ansiedade está atrapalhando nesse momento, nesse projeto. Outra coisa é quando você fala, Fernanda, você é ansiosa. Olha a força. Foi no CPF da pessoa. Né? Então, olha, se a descida é mais forte, se eu estou pondo para você um rótulo de que você é ansiosa ou ansioso, aquilo vai mexer muito com as suas crenças, seus valores, porque eu sou ansiosa, então tudo que eu faço tem a ver com a minha ansiedade. Você toma aquilo como verdade. Você toma como verdade. Tua capacidade vai ficar limitada, seu comportamento vai ser cada vez mais ansioso. Então, meu feedback que era para melhorar, que era para desenvolver, acaba potencializando o que estava ruim. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não está falando da pessoa, da autenticidade dela, da essência dela. A gente é muito mais do que um comportamento. A gente está falando de um comportamento que está ali embaixo, que, sim, afeta o ambiente, mas é um comportamento. Eu digo que eu acho que tem duas coisas aqui, né? A primeira é que quando você diz da sinceridade, uma das bases da comunicação não violenta é a honestidade. Né? Sim, exatamente. Então,
o processo acontece, né? Começa aí, né? Honestidade, responsabilidade, que tem a ver, às vezes, até com valores, mas enfim. E a outra questão que eu estava aqui e estava te ouvindo falar e estava pensando um pouquinho é sobre essa questão de que, como você diz, assim, o comportamento é muito... Eu sou muito mais que um comportamento. Sim. E, na verdade, tudo começa no nosso pensamento, né? No que está na nossa mente, naquilo que está acontecendo. O comportamento só vai expressar sentimentos, emoções e pensamentos. Perfeito. Então, se eu quero mudar alguma coisa, eu preciso entender o que está se passando na cabeça daquela pessoa, como ela está se sentindo em relação ao que está acontecendo, e por isso começar com aquela questão de entender, né? O que é isso para você? Como é que você, nas etapas que você citou, faz todo sentido, porque eu estou começando a entender, não olhando só para o comportamento, mas o que está por detrás daquele comportamento, que vai validar ou não a minha percepção. E a partir daí eu tenho condições de seguir com o estímulo para a mudança de algo, né? Uhum. Se eu não tiver a ideia do que está por detrás, se eu for focar só no comportamento, a chance de eu não conseguir nada é muito grande. E olha que interessante que você está falando aqui, né, da CNV. A gente está falando de empatia, que é essa empatia cognitiva. O Daniel Goleman, ele fala dos caminhos da empatia. Você começa com essa empatia cognitiva, que é eu entender, compreender a tua lógica, apesar de eu não conseguir estar no seu lugar, de ser você. Eu posso tentar entender a tua lógica, o seu pensamento, como... Porque, vamos supor, dentro daquele pensamento do certo e errado, que é meio que um pensamento binário, né? Ou é isso ou é aquilo, que não necessariamente o que a pessoa fez algo que, para mim, não está errado, vai. Quando eu ouço simpaticamente você, eu entendo a tua lógica. Eu entendo que, apesar do resultado não ter sido bom, para você teve uma lógica para chegar lá. Isso vai me ajudar, inclusive, para te orientar para chegar numa estratégia melhor, num resultado melhor. Então, essa empatia cognitiva. E aí ele fala que você pode entrar para uma empatia emocional, de você realmente sentir o que o outro sente, e num nível mais profundo, que aí é um nível mais que o Gandhi também pregava, o Marshall Rosenberg dentro da CNV também, que é a empatia compassiva, que além de eu entender tua lógica, perceber teus sentimentos, sentir um pouco o que você sentiu, eu também quero fazer algo para mitigar a tua dor. Então, eu, como líder ali, eu quero te ajudar a você ter resultados melhores, porque eu sinto que aquilo vai te deixar chateado, porque você quer ter um resultado positivo. Então, tem um lance da empatia. E aí teve uma outra coisa que você falou, que é essa honestidade. Não é o que você fala, é como fala. Se a gente for ver, tem uma diferença entre ser sincero e franco. A franqueza, ela vem dos francos atiradores. Então, você fala a verdade, doa quem doer. E a sinceridade, eu falo a verdade para você, mas com cuidado de como você vai receber. Então, tem a forma de eu falar isso, cuidadosa. Agora eu preciso saber se eu sou sincera ou franca. Vou pedir um feedback. Dá um feedback para Então, ontem, durante o jantar, você teve uma fala. Vamos fazer uma DR no podcast. Eu achei isso super interessante. Agora, como é que a gente transforma isso num processo natural e fluido? Eu digo pelo seguinte, para não ficar essa questão, porque quem está nos ouvindo aí já notou 7 passos, por exemplo, para começar, tipo, olha, Fernanda, aconteceu um episódio no dia tal em que o seu... Ah, não, mas peraí, nossa, ele tá... Viu? Como é que você se sentiu primeiro em relação a... Eu imaginei essa cena. Para não ficar isso, ele fala, tá, e agora eu posso perguntar. E para não ficar isso, como é que o líder naturaliza isso para uma coisa fluida? Não ficar tão mecânica? Eu sempre falo assim que eu sou artista plástica também, né? E uma vez, quando eu estava estudando história da arte e tal, eu estava estudando sobre o Picasso, e o Picasso tinha uma coisa muito interessante, porque se você vê as primeiras obras dele, são extremamente técnicas, bem acadêmicas, né? E depois ele foi se soltando, que aí ele chega no cubismo, ele desconstrói. E ele falava uma coisa muito interessante, que é assim, você precisa primeiro dominar muita técnica para depois desconstruir.
Então, quando a gente cria os 7 passos, não é que a gente vai ser um robô que vai seguir 7 passos, mas é meio que assim, deixa eu assimilar essa técnica, que no começo vai ficar meio robotizado, Você vai dar talvez. feedbacks mecânicos. No primeiro. começo vai, aquelas tal das 10.000 horas mágicas, né? Você vai fazer muito feedback ruim para chegar no feedback bom, mas agora o mais funciona porque a gente está amenizando o ruim, né? Claro, você vai ganhar com isso também uma maestria de conexão. Então, acho que onde que você vai desconstruir as etapas e que aquilo vai ficar fluido é quando a gente começa a verdadeiramente se conectar com o outro. Aí você vai entender que, no fundo, é uma conversa, um diálogo. E diálogo vem da etimologia dial, é divino, logos é palavra. Então, quando a gente fala de diálogo, a gente está construindo uma palavra divina com a pessoa. Então, eu estou ali, eu estou interessada em saber como que você pensou, por que você agiu daquela forma. Eu estou interessada de te mostrar o que foi, o que isso gerou de impacto, e eu quero, junto com você, construir uma solução. Olha como a gente resumiu. Então, isso vai introjetando de uma forma tão bacana que é natural, é fluido, é uma conversa, é um diálogo que a gente abriu. Né? A questão é essa agora, né? Porque as pessoas não querem mais ter diálogos, né? Então. Isso tá muito difícil. Dá pra dar gente. feedback pelo WhatsApp? Então, gente, isso é complicado, né? Por rede social? Cara, eu acho que essa coisa do WhatsApp, eu acho que a gente precisa aprender a usar as ferramentas para o que elas funcionam. Eu adoro o WhatsApp, eu sou uma pessoa que funciona muito bem no WhatsApp. Eu prefiro, às vezes eu combino com o cliente, falo, você não quer mandar pelo WhatsApp mesmo? Porque para mim funciona melhor do que o e-mail. Mas eu aprendi que cada pessoa tem um jeito, cada um funciona de um jeito. Eu pergunto, você prefere por e-mail, por WhatsApp e tal? Mas, assim, voltando ao feedback, eu não acho que deveria acontecer por escrito de forma alguma. Nem por e-mail, nem por WhatsApp, porque a escrita... Olha só, quando eu te falo, já gera um ruído, que quando eu te pergunto se você entendeu, a gente percebe que já gerou ruído. A escrita, ela é fria. Se você escreve para mim um textão e eu te respondo tudo bem, se você estiver bem nesse dia, você vai falar, ai, que bom, ela respondeu tudo bem. Se você não estiver bem nesse dia, você fala assim, não acredito, eu mandei tudo isso, ela só respondeu tudo bem? Quem que ela pensa que ela é? Então, imagina que a escrita, numa palavra, num bate-papo corriqueiro, já gera muito ruído. Quando eu estou falando de uma coisa delicada, que vai mexer com o seu emocional, que vai mexer com você, que a gente já sabe que você vai passar por reações, e eu te mando algo frio, eu não faria. Eu sou a pessoa mesmo do colocando tudo bem. um emoji de coraçãozinho. Eu sou a pessoa do tudo bem. Na verdade, agora eu sou a pessoa do joinha. Então, joinha. Porque assim, eu tenho uma preguiça de escrever um textão. Dar um like no comentário, na verdade. Né? Que eu tenho, que é só o joinha, assim, tipo assim, tá ok, beleza. Você escreveu o Porque textão. eu não vou responder um textão. Eu não sou a pessoa do textão. Você escreveu o textão. Por isso que eu veio o perguntei. joinha, Eu tenho outra lá. isso Eu tenho também. uma preguiça. E eu tenho me observado, né? Muito interessante, né? Eu fui na nutricionista e eu tô nesse processo. Eu nunca me vi tão preguiçosa como eu me vejo nesse atual momento para determinadas coisas, sabe? E a palavra é preguiça. Preguiça? E você sabe que até minha filha está aqui assistindo a gente. Uma vez ela me deu um feedback que ela falou assim, ai mãe, você é muito grossa no WhatsApp, porque eu respondi assim, sei lá, ela escreveu pum. Aí uma vez ela estava vendo, acho que meus WhatsApps, eu falei, mãe, mas a pessoa escreveu tudo e você respondeu só isso. Aí eu pensei, caramba, não era grosseria, era objetividade. Só que aí quando eu vi isso dela, eu falei, peraí, eu tô tão na praticidade, na objetividade, olha, eu pratico comunicação não violenta e ali, para mim, não tinha violência nenhuma naquilo. Mas quando você ouve outra pessoa falando, você fala, verdade, né? Eu preciso ter o cuidado de como que a pessoa funciona. Ela é objetiva que nem eu? Beleza. Ela é uma pessoa que precisa de um pouco mais de atenção, de mais cuidado, eu não posso responder assim. É isso. Porque né? eu sou a pessoa da objetividade. Com você super fácil, que eu lembro que a gente conversou no WhatsApp assim, exatamente. A gente foi super papapá, então fala com o Fábio, papapá, foi resolvido. E ótimo, porque eu também sou assim. Agora, quando você está falando com uma pessoa que ela precisa de mais cuidado, de mais atenção, aí você tem que pular, e aí, como você tá? Tudo bem? Só que, gente, não foi assim, oi, aí o outro, oi, tudo bem? Tudo bem. E você? E aí vira um chat,
né, de eterno, né? Então, assim, é complexo. Eu acho que o WhatsApp dá um outro podcast aqui, mas eu, Fernanda, não acho que tem certo ou errado, depende da situação, mas eu evitaria dar feedbacks assim tão delicados por escrito, principalmente numa ferramenta de WhatsApp que você não sabe em que momento que a pessoa está recebendo. Você não sabe se ela está dirigindo e no meio do farol que está errado, não deveria fazer isso, dê uma lida. Você não sabe se ela está num momento super delicado da vida dela. Você não sabe em que contexto que ela está recebendo aquilo. Porque pode potencializar, pode deixar ela já está num estado emocional talvez delicado, vulnerável, e aí potencializa. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu já estava imaginando uma nova ferramenta que chegava no WhatsApp. Oi, eu sou o Cristiano, o assistente virtual da empresa X. Estou aqui para te dar um feedback. Você está preparado? Sim ou não? Sim. Houve uma ocorrência? Você fez uma bela cagada? Tem um ponto interessante na fala da Fernanda que me causou um outro insight, fazendo uma ponte entre dois autores, na verdade. Ela mencionou a questão do Goleman e do processo de empatia para entender o que gerou o comportamento na outra pessoa. Mas nós temos o Gardner também, que fala do modelo das inteligências múltiplas. Para mim fez muito sentido quando você disse o seguinte: olha, eu tenho mecanismos para tentar acessar e entender empaticamente o que levou a pessoa a ter aquele comportamento. Eu sou um cara que eu tenho nativamente inteligência lógica desenvolvida, é uma das nas quais eu mais me apoio para a solução de problemas. Então, quando eu tento entender alguém e por que ela teve o comportamento, eu só falo, olha, eu posso tentar entender uma relação de causa e efeito. O motivo, o alvo que ela tinha que fez com que ela tivesse aquele comportamento. Você trouxe um outro processo, olha, eu posso ir um pouco além e ter um processo mais empático de entendimento do sentimento, mas eu acho que isso vai demandar uma inteligência talvez ou interpessoal mais apurada, Sim, que alguns gestores como eu têm mais dificuldade de acessar. Então, pegando a questão do autoconhecimento, o seu processo de entender quais são os seus apoios para percepção e gerenciamento do mundo à sua volta, acho que faz sentido também para você entender o que a pessoa está fazendo. Olha, vou aproveitar a sua provocação, tá? Que eu vou fazer uma provocação aqui. Eu também tenho muito da inteligência lógica e o Gardner traz... Mas você é artista plástica? Então, também tem intuição. Aliás, fazendo um merchan, eu trago isso aqui, essa coisa da mistura, porque a gente aprende muito separado, né? Ou eu sou isso, eu sou aquilo. E a arte... Eu fiz artes plásticas com administração de empresas simultaneamente. Quer dizer, coisa de gente louca mesmo, né? Mas aí, assim, é trazer um pouco dos dois mundos mesmo. E eu tenho esse lado muito lógico, e o lado muito lógico, às vezes, nos atrapalha, porque a gente vai pensando na coisa lógica da situação. E quando a gente trata com pessoas, não é lógico. Empaticamente falando, entender a lógica do outro não vai ser lógico para mim. Mais ou menos assim. O Gardner traz essas inteligências, as multi-inteligências, e tem um outro autor, que é o Gladwell, a gente vê o nome certinho, do livro do Outliers, que ele faz... O que ele faz no livro? Ele apura pessoas fora da curva, né, ou fora de séries, assim que ele chama, não tem uma tradução literal para o português, mas ele pega essas pessoas, assim, tipo Steve Jobs da vida... um Mozart na música, ele vai modelando o que elas têm em comum, essas pessoas que são muito fora da curva. E uma das coisas que ele coloca no livro é que, claro, são pessoas que têm um nível lógico muito bom, são muito inteligentes, mas não necessariamente são pessoas com uma inteligência absurdamente fora da curva, de lógica tão fora da curva, mas um ponto que tinha em comum em todos eles é essa capacidade de relação interpessoal muito grande. Então, ele provoca isso no livro. Talvez para você ficar fora de série, você tem que saber lidar muito com pessoas. E é interessante porque, sei lá, o Steve Jobs, você vai falar, não, mas ele não tinha tão boa, né? Ele não, com a equipe, talvez ele não conseguisse em alguns instantes, mas eles tinham muito essa capacidade de ter relacionamento com várias pessoas, de vender a ideia dele, porque você sempre precisa disso. Mas, assim, em geral, todos os outros, eles percebiam muito isso, né? O autor, ele traz isso. Então, claro, não é que a inteligência lógica é ruim, ela é boa, ela é necessária.
Agora, um ponto a se desenvolver, na minha opinião, para qualquer líder, é essa inteligência do intrapessoal que você trouxe, do autoconhecimento, do se entender, e do interpessoal para você saber lidar com as pessoas. Mas eu estou aqui ouvindo você falar e assim, a gente teve 2 situações com 2 pessoas do time de forma diferente. Sim. E que gera em mim uma necessidade de feedback. Eu preciso dar esse feedback para essa pessoa. Diferente do que gera no Ivan. E a gente acaba até discutindo como vai ser o feedback, porque eu tenho um entendimento e uma percepção de gravidade, inclusive, diferente da que ele tem. Só que, quando ele começa a entrar em contatos com outras coisas, né, com as entregas, com outras coisas, que para ele tem um valor maior do que... Não que não tem um valor para mim, mas... que pega, aí a frustração e a necessidade de feedback acaba sendo maior. Sim. Então, o processo também de entender que você fala assim, eu preciso dar um feedback para essa pessoa, eu preciso fazer não sei o quê e tal, parte também do que é importante e do que você valoriza enquanto pessoa. Né? Que você fala, eu tô formando o meu time, eu valorizo isso pro meu time, eu acho que isso é importante. Por isso que esse processo, né? É muito individual e é de líder para líder e existe, né, uma sinergia e tudo mais, e por conta disso que, no meu ponto de vista, o autoconhecimento é importante. Com certeza. Né? E que né, se você está pensando nisso ainda, eu estou pensando porque eu preciso entender o porquê este comportamento dessa pessoa gerou este sentimento, essa emoção em mim, e que está causando este processo em mim, para entender se cabe um feedback, se não cabe um feedback, se é sobre o que eu estou sentindo ou se é sobre um comportamento que eu acho que realmente vai afetar todo o time, né? Porque não precisa... Sim. Eu tenho que entender. E aí é um processo de autoconhecimento. Então, não adianta, no meu ponto de vista, a liderança, o líder, né? Não vai conseguir fazer uma boa gestão de pessoas se ele não tiver um bom processo de autoconhecimento. Né? Então, acho que essa é a grande dificuldade que a gente tem com os feedbacks, com todo o processo de gestão de pessoas, é de que nós, pessoas, nós não gostamos de nos autoconhecer, é muito mais fácil apontar para fora do que olhar o que está aqui dentro. É muito mais fácil eu passar por cima de algumas coisas, só cumprir algumas técnicas ali e vai, vida que segue. Né? E o que a gente falou do diálogo, né? Que a gente acabou entrando no WhatsApp, às vezes existe uma preguiça em dialogar, né? Em ouvir o outro, principalmente, fazer uma escuta. E a gente precisa aprender, né? Com todo mundo, né? Essa semana eu aprendi com a Maria Júlia, que ela ligou para o Léo, ela faz uns rolês aí, ela ligou para o Léo e ela desligou o telefone, ela fez assim, nossa, mamãe, achei o Léo com uma voz de chateado. Eu falei, às vezes ele estava ocupado, ele estava fazendo outra coisa e não sei o que e tal, e, né, só isso. Aí depois, no dia seguinte, o Léo me mandou uma mensagem e aí eu descobri que ele realmente estava chateado naquele dia que ela tinha falado com ele. E aí eu falei, sensibilidade, né? Ela realmente ouviu ele, né? E não entendeu, lógico, sem recursos, mas assim, ela ouviu ele. Então, assim... Quantas vezes eu também ouço as pessoas na essência, né? Então, esse comportamento me fez parar para refletir de que eu, às vezes, não ouço as pessoas. Nossa, né? Sensacional. Então, a gente tem que aprender com todo mundo. Certamente. Fê, fala aí pra gente como é que o pessoal encontra os seus livros. Bom, deixa eu pôr eles aqui, né, Isso. Você que estava no volume no talo agora. Deu um pã, né? Eu tenho 2... Assim, eu tenho um livro que eu sou coautora, mas nem trouxe. Eu trouxe só os que eu sou autora. Esse aqui, O Efeito Melão. Ele trabalha muito essa questão da minha história, de que eu venho de 2 mundos diferentes, da artes plásticas com a administração. Eu sou a pessoa que gosta de criar jogos e tal. Então, eu trago muito esse mundo de criação de jogos, da arte para desenvolvimento de pessoas. E esse livro aqui, o Inovação Não Violenta, ele é uma metodologia que eu criei
né, que traz 4 grandes passos. Eu não vou repetir, porque eu estou no outro podcast, eu falei, né, mas eu trago uma metodologia em que eu uso toda essa base da inovação não violenta para desenvolver liderança, para desenvolver equipes, para desenvolver novas ações, porque eu acho que a inovação não necessariamente é uma super investimento tecnológico, é também, mas não é necessariamente de altos investimentos. Você pode ter uma nova ação em tudo que você faz. E o que a gente está falando aqui é provocar os líderes para essa inovação, porque você pode ter uma nova ação no seu trato, no seu diálogo com a sua equipe. Então, se vocês quiserem me achar, no Instagram, eu estou como fernandadutra.cnv, tenho da minha empresa também, que é a Inova Flyflow, e no LinkedIn, Facebook, Fernanda Dutra, no YouTube como YouTube. Aí, se vocês puserem YouTube Fernanda Dutra, vai aparecer várias coisas legais lá. Acho que dá para vocês me acharem. Legal. Queria que você deixasse para os nossos ouvintes aqui uma mensagem, então, de inspiração. Uma mensagem de esperança no mundo dos... Esperança no mundo. Eu quero deixar uma última mensagem, assim, até trazendo mais uma autora, a Kim Scott. Ela foi uma grande gestora do Google, da Apple. Ela tem um livro super legal que é Empatia Assertiva. E ela fala uma coisa, ela cria um quadrante, sabe? Que em relação ao feedback, ela fala da empatia versus a assertividade. Às vezes você se conecta demais com uma pessoa, você tem muita empatia, mas você esquece que o que ela está fazendo está prejudicando todo mundo. Então a autora ela chama de empatia nociva porque você só pensou em uma pessoa. E você quis poupar essa pessoa, só que se poupar essa pessoa, você ferra todo mundo, né? Aí tem um extremo oposto, que ela fala que é quando você tem muita assertividade, mas você não tem empatia. Então, você se torna ofensivo, se torna agressivo, porque você não procurou entender a lógica do outro, por que a pessoa foi para aquele caminho. Você vai lá e tasca, é isso e pronto. É meu ponto de vista. E aí, esse silêncio que a gente falou também que é ruim, que ela fala que é 0 empatia, 0 assertividade. Eu simplesmente não falo, eu fujo. E ela chama de insinceridade manipuladora. Porque, assim, por que insinceridade? Porque eu não falo o que está acontecendo. O dia que azedar, eu mando embora e acabou. Eu tento meio que consertar e o dia que eu cansar, eu mando embora. E é manipulador porque, no fundo, eu, como líder, não falo porque eu quero ficar bem na foto, sabe? Eu quero que as pessoas gostem de mim, eu não quero falar de temas difíceis. Legal. Né? Eu quero ser legal. Então, chegar nessa empatia assertiva que ela sugere é você o tempo inteiro pensar empaticamente na pessoa, mas não deixar de ter assertividade de falar o que precisa ser mudado e sempre visar o bem coletivo. O coletivo sempre é mais forte do que o individual. Eu acho que essa é uma mensagem final que eu quero deixar. Você buscar esse equilíbrio o tempo inteiro e esse é seu papel, porque você está ali facilitando para a pessoa se desenvolver. Uma pergunta que ficou faltando. Prazo de validade. Prazo de validade? Qual o prazo para esse feedback? Errou, eu já tenho que estar em cima da pessoa apontando ou eu posso esperar 2 dias, no máximo até 3 meses de validade? Qual que é o prazo que você sugere ou recomenda para administrar isso? Eu acho que tem alguns cuidados, Ivan. Não tem uma regra, mas eu acho que, assim, primeira coisa, eu não vou dar um feedback em alta emoção. Quando eu mesmo estou incomodado com aquilo. Eu não posso dar um feedback em alta emoção, porque em alta emoção eu vou potencializar, eu vou colocar toda a minha emoção naquilo, vai aumentar o problema, sabe? Então, primeiro eu preciso sair daquele estado que eu estou para mim, né? E falar para a pessoa. A pessoa também não pode estar em alta emoção. E na medida que eu falo com a pessoa, acho que um cuidado, por exemplo, eu te dei um feedback, aí daqui uns 2 dias você fez outra besteira, eu te dou outro feedback, aí daqui uns dias vou lá e te dou. A pessoa vai espanando, porque ela não teve tempo de digerir, chegar na aceitação, já veio outro. Então ela vai espanando. Então, às vezes, você tem a sensibilidade de, eu dei um feedback, deixa essa pessoa dar uma desenvolvida, melhorar, e eu venho com outro. Então, essa sensibilidade, eu acho que é importante. Adiar muito não é bom, porque aí não faz sentido, sabe? Lembra no passado? Perdeu o time. Perdeu o time. É aquela história, a pessoa vai lá na avaliação de desempenho e fala o que aconteceu há 6 meses atrás e que nunca foi pontuado. Perdeu o time, já não faz nem mais sentido, sabe? Então, assim, quanto mais próximo, melhor, né? Sem o calor das emoções.
emoções. Sim, o calor das emoções. Mas uma emoção que nunca esfria é a desse programa. Aí vai. Errou! Fernanda, muito obrigada. Eu que agradeço. Pelo bate-papo, sempre muito gostoso, sempre muito bom. A gente sempre aprende muito com você. Nossa, eu tô super feliz Quando de sai estar o aqui. próximo livro? Tá saindo. Tá saindo. Tá Então vai ter o saindo. terceiro programa. Vai estar saindo. Vai tá ter o saindo. programa do Paga Quando sai Vai ter o próximo? bato. Não vou dar data, que eu já fiz isso antes. E Mas está saindo, eu estou falando de segurança psicológica no próximo Legal, livro. olha Estou esse fazendo em programa. coautoria com uma parceira minha muito boa, a Cláudia Lisboa. Já vamos deixar firmado aqui a Já sua vamos deixar- participação conosco. Maravilha! Porque Gente, eu esse fico tema é muito muito legal. feliz de estar aqui com vocês. Para mim, olha, a gente ficava o dia inteiro aqui conversando, é tão Fácil, né? gostoso. Assim, vocês conduzem de um jeito tão leve, tão gostoso, que, nossa, eu ficaria aqui o dia inteiro. Olha que feedback. Recebemos Feedback. Terminamos com Feedback. feedback. Floresback. Foi Floresback. Foi Floresback. Galera, nos sigam aí nas redes sociais, mentes.em.foco, no YouTube, Mentes em Foco. Compartilhe esse programa com aquele seu líder que está precisando aprender a dar um feedback, né? Aí você já começa assim, olha, no dia tal, você deu um feedback que me gerou um sentimento que talvez não seja tão legal, então eu estou compartilhando esse programa para que a gente possa, de alguma forma, estabelecer uma Melhorar relação a nossa mais relação. produtiva e ter, por feedbacks melhores, compartilhe esse programa. Mentes em Foco é um oferecimento Perfix Consultoria e Nossa Casa Café. Se você quer ser o nosso patrocinador oficial e ter vários benefícios, entre em contato com a nossa equipe. Valeu, galera. Até o próximo Valeu, programa. galera. Obrigado, Obrigada, pessoal. viu, gente? Obrigada.